Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UENG de 2024, certinho? Bem tranquila essa prova? Sim, bem fácil comparado com os anos anteriores. Olha aqui. O Amazonas tem o pior outubro de queimadas nos últimos 25 anos. Desde setembro, o estado decretou emergência ambiental por conta do avanço das queimadas. Somando os meses de setembro e outubro, são mais de 9 mil no período. Muita queimada. Disponível no G1 Matéria da Globo. As queimadas são prejudiciais tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, pois liberam gases como CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono e CH4, gás metano. É importante saber esses gases? Sim, é muito importante, porque esses gases vão contribuir para o efeito estufa, causando desequilíbrio climático no planeta Terra. Em relação aos gases citados, qual o tipo de ligação interatômica estabelecida entre seus átomos e quantos pares de elétrons compartilhados há entre eles no total? Robson, o que é isso? Tipo de ligação interatômica. Tipo de ligação, pessoal, tipo de ligação. Quais são os tipos de ligação? Ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses elementos aqui são o quê? Não metais, tá ok? Se eles são não metais, eles só podem fazer ligação covalente. Ligação iônica acontece entre metal e ametal. Ligação metálica acontece só entre metais. Simples, né? Simples. Então, vamos manter a alternativa A e B. E a C e a D? O que é isso aqui? Eletrovalente. É a mesma coisa que ligação iônica, pessoal, só que com outro nome. Certinho? Então, corta a C, corta a D e fica a A e a B. O que nos resta agora? A quantidade de pares de elétrons compartilhados, tá? Como é que a gente vai ver isso? Normalmente a gente tem que fazer o quê? Estrutura de Lewis, tá? Tem muita gente que tem dificuldade em estrutura de Lewis. Robson, eu preciso aprender? Sim, você precisa aprender sim estrutura de Lewis. Porém, pessoal, algumas moléculas não tem tanta essa necessidade, tá bom? Então, como aqui CH4. Tá, o carbono faz quantas ligações? Ele faz 4 ligações. E o hidrogênio? Ele faz uma. Então, a única forma que eu posso desenhar o metano é desta forma aqui. Quantos pares de elétrons eu tenho aqui? Olha aqui, carbono, hidrogênio. Então, eu tenho duas. A cada uma ligação, eu tenho 2 pares. Isso mesmo. Então, aqui no final, eu tenho 4 pares. Certinho? Então, no metano, a gente tem 4. No dióxido de carbono, tá bom? O oxigênio ele faz 2 ligações, certo? E o carbono ele faz 4. Então a única forma de eu desenhar o CO2 é dessa forma aqui. Robson, tá correto na estrutura de Lewis? Olha, só tá faltando os pares de elétrons livres do oxigênio. E normalmente a gente tem que desenhar eles, tá, pessoal? Não pode esquecer desses pares, tá? Mas a gente só quer saber qual? Aqueles que estão sendo compartilhados. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, no dióxido de carbono eu tenho 4. No final, até agora a gente tem 8. Só falta quem? O CO, o monóxido. Aí que é o porém. Dá para fazer isso com monóxido? Não. Aí eu tenho que saber a estrutura de Lewis, tá bom? Aí tem que saber, aí não tem o que fazer, né, pessoal? Vamos lá? Olha aqui. O carbono, oxigênio, tá bom? Carbono e oxigênio. Oxigênio faz 2 ligações, então eu vou colocar uma ligação dupla aqui, tá? Só que fica faltando quem? Esse carbonozinho aqui, tá faltando ele, tá precisando fazer mais 2 ligações, certo? E o oxigênio tem seus pares de elétrons livres, e o carbono aqui, ele também vai estar com alguns elétrons aqui livres, certo? E o que acontece nesse tipo de ligação? Um par de elétron vem para cá do oxigênio, ele desce aqui. Por que ele faz isso? Para estabilizar, tá bom? Então aí eu vou ter uma ligação tripla, tá bom? Vou ter uma ligação tripla e com os pares de elétrons livres, tá, pessoal? Dessa forma eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 8 mais 3. 8 mais 3, 9, 10, 11. Então eu tenho 11 pares de elétrons livres. Alternativa A. Robson, tem outra forma de fazer isso aqui? Sim, tem outra forma de fazer isso daqui. Como é que eu posso fazer? Olha aqui. Normalmente, quando a gente estuda de Lewis, a gente aprende dessa forma. Olha aqui.
O carbono, ele tem 4 elétrons. Ele tem 4 elétrons. Robson, da onde vem esses 4 elétrons? Distribuição eletrônica, tá? Da sua última camadazinha. E o oxigênio, ele vai ter quantos elétrons? Ele vai ter 6 elétrons. 6 elétrons. Distribuição eletrônica, da mesma forma, tá? Então, no final, essa estrutura do monóxido de carbono tem que ter quanto? Tem que ter 10 elétrons. Tem que ter 10 elétrons. 10 eletronzinhos, ok? Então, vamos desenhar ele aqui, ó. Carbono e oxigênio, tá? E você coloca os elétrons. Oxigênio eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui de frente. 5, 6. Desconsidera esse aqui, ó. Desconsidera aí, tá? Aqui tá com 6, certo? O carbono tem que ter 4, tá bom? Normalmente a gente coloca um em cada ponta, mas vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Perfeito? 3, 4, tá? Quantos elétrons eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, tenho 10. Só que a gente tem que lembrar que tem que ter o quê? As ligações, certinho? Então, coloca as ligações aqui, ó. 1, 2, tá bom? Estabilizou o carbono? Olha quantas ligações o carbono tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá precisando de quê? De mais um, né? E o oxigênio, ele já está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, o carbono está precisando, né? Então, a gente pega essa dupla ligação aqui, ó, esse par de elétrons livres, me desculpa, e desce ele, tá bom? Então, eu vou ter dupla, carbono, a tripla e o oxigênio e o par de elétrons livres. Perfeito? Questãozinha difícil? Ah, não, né? Um pouquinho chatinha só. Certinho? Vamos para a próxima?